É o ano de 1938. Um psicólogo behaviorista chamado Burrus Frederick Skinner está em seu laboratório na Universidade de Minnesota, observando um pombo dentro de uma caixa de vidro. O animal bica uma alavanca repetidamente, recebendo pequenas porções de comida em intervalos calculados. Skinner percebe algo perturbador. O pombo desenvolve rituais elaborados antes de bicar a alavanca, movimentos completamente desnecessários que ele acredita, erroneamente, estarem conectados à recompensa. O animal está preso em um ciclo de comportamento supersticioso, executando ações vazias que nunca produzirão o resultado real. Skinner chamou isso de comportamento condicionado por reforço intermitente. Ele não tinha ideia de que, quase um século depois, estaria descrevendo com precisão assustadora a forma como você consome conteúdo de autoajuda. Vemos o consumo de informação sobre produtividade como educação, como preparação inteligente, como investimento em nós mesmos. Mas através de uma lente behaviorista, você não está se preparando. Você está bicando uma alavanca que nunca vai alimentar sua vida real. Você desenvolveu um vício em recompensas falsas, e cada vídeo que assiste, cada anotação que faz, cada técnica que descobre, é apenas mais um movimento supersticioso que mantém você longe da única coisa que importa, a execução no mundo real. Skinner dedicou décadas ao estudo de um conceito que ele chamou de esquema de reforço de razão variável. Ele descobriu que, quando um comportamento é recompensado de forma imprevisível, mas frequente o suficiente para manter a esperança, o organismo desenvolve o padrão de repetição mais resistente à extinção. Não é a recompensa garantida que vicia. É a promessa intermitente. É o talvez desta vez. Pense no que acontece quando você abre o aplicativo de vídeos e vê um título prometendo a técnica definitiva para vencer a procrastinação. Seu cérebro já começa a liberar dopamina antes mesmo de você apertar o play. A promessa do insight, da epifania, do momento em que tudo finalmente vai fazer sentido, é suficiente para acionar o sistema de recompensa. Você assiste, anota os pontos principais, sente uma onda de clareza, de energia, de possibilidade. E então, nada muda. Mas ao invés de reconhecer que o comportamento de assistir é inútil, você interpreta o fracasso como falta de informação. Talvez você precise de mais um vídeo. Talvez a técnica certa ainda não tenha aparecido. Então você bica a alavanca novamente e recebe outra dose de dopamina da promessa. E repete. Este é o condicionamento operante em sua forma mais pura. Você não está aprendendo. Você está sendo treinado a consumir. A diferença brutal entre conhecimento declarativo e conhecimento procedimental é o abismo onde sua vida está desaparecendo. Conhecimento declarativo é informação. Você sabe que deve acordar cedo, que precisa focar em uma tarefa por vez, que deveria eliminar distrações. Conhecimento procedimental é habilidade. Você realmente acorda cedo, mantém foco sob pressão, resiste à tentação de checar notificações. O primeiro é armazenado como memória semântica. O segundo é gravado como memória muscular, construído através de repetição física e erro no ambiente real. Skinner demonstrou que organismos não aprendem habilidades assistindo. Eles aprendem através de tentativa, erro, feedback imediato e ajuste comportamental. Um rato não aprende a percorrer um labirinto lendo sobre labirintos. Ele aprende errando, corrigindo, repetindo, até que o caminho seja gravado em seus circuitos neurais. Mas você, com acesso infinito a tutoriais, acredita que pode pular essa fase. Você acredita que assistir a alguém explicando como fazer algo é equivalente a fazer, e seu cérebro, cruelmente, concorda. Existe um fenômeno psicológico chamado efeito Zeigarnik inverso. Sua mente trata o ato de aprender sobre uma tarefa como progresso em direção à conclusão dessa tarefa. Você assiste a um vídeo sobre como começar um negócio e seu cérebro marca uma caixa invisível, como se você tivesse dado um passo real. A tensão psicológica que deveria impulsioná-lo à ação é aliviada pela falsa sensação de avanço. Você se sente produtivo,
Seu sistema de recompensa está ativado. Mas comportamentalmente, observado de fora, você está exatamente onde estava, sentado, consumindo, imóvel. Agora observe o padrão completo. Você acorda com a intenção de trabalhar em algo importante. Mas antes de começar, decide assistir a apenas um vídeo rápido para se preparar mentalmente. O vídeo sugere outros 3. Você assiste, faz anotações detalhadas, sente-se inspirado, energizado. Pronto. 2 horas se passaram. A janela de tempo disponível desapareceu. Você promete a si mesmo que amanhã vai aplicar tudo o que aprendeu. Amanhã chega. O ciclo recomeça. Este é o behaviorismo em ação. Você está preso em uma caixa de Skinner digital, bicando a alavanca de consumo de conteúdo, recebendo recompensas intermitentes na forma de insights e clareza temporária, nunca percebendo que a comida de verdade, os resultados reais, estão fora da caixa. E a parte mais sombria. Você está orgulhoso de bicar. Você chama isso de autodidatismo, de crescimento pessoal, de investimento em si mesmo. Skinner também identificou o que chamou de comportamento supersticioso. Quando um organismo recebe uma recompensa, ele associa essa recompensa não apenas ao comportamento que a causou, mas a todo o contexto ao redor. O pombo que recebeu comida enquanto girava em círculos começa a acreditar que girar em círculos é parte necessária do processo. Ele desenvolve rituais elaborados antes de bicar a alavanca, movimentos que não têm relação causal com a recompensa, mas que em sua mente estão conectados. Você faz a mesma coisa. Você acredita que precisa do caderno perfeito antes de começar a escrever, que precisa do aplicativo de produtividade ideal antes de organizar suas tarefas, que precisa assistir a mais 5 vídeos sobre foco antes de conseguir focar. Esses são seus rituais supersticiosos. São movimentos que você executa para adiar o comportamento que realmente importa. E porque, ocasionalmente, após consumir muito conteúdo, você tem um dia produtivo, seu cérebro conecta falsamente os 2 eventos. Você passa a acreditar que o consumo é preparação necessária, que sem ele, você não conseguiria agir. Mas observe a sequência real. Nos raros dias em que você age sem consumir conteúdo antes, você progride. Nos dias em que você consome antes de agir, você raramente age. A correlação é invertida. O consumo não prepara, ele adia, ele drena, ele substitui. E ainda assim, você continua girando em círculos, acreditando que cada volta é parte essencial do processo. A métrica é simples e devastadora. Pegue as últimas 100 horas que você passou consumindo conteúdo sobre produtividade, autodisciplina, foco, gestão de tempo. Agora conte quantas horas você realmente passou executando as técnicas que aprendeu. Se a proporção não for de pelo menos 1 para 10, 10 horas de prática para cada hora de aprendizado, você não é um estudante. Você é um viciado. E seu fornecedor não é uma pessoa. É um algoritmo que percebeu, com precisão behaviorista, que você clica em vídeos de autoajuda não para mudar, mas para sentir que está mudando. Que você assiste não para aprender, mas para experimentar a dopamina da promessa. O sistema não foi projetado para resolver seus problemas. Foi projetado para mantê-lo assistindo. E funciona porque você, como o pombo de Skinner, não consegue distinguir entre comportamento produtivo e comportamento que apenas parece produtivo. Skinner escreveu sobre o conceito de modelagem comportamental. A ideia é simples. Comportamentos complexos não são aprendidos de uma vez. Eles são construídos através de aproximações sucessivas. Você reforça pequenos passos na direção certa, até que o comportamento completo seja estabelecido. Um rato não aprende a pressionar uma alavanca, puxar uma corda e subir uma escada simultaneamente. Ele aprende um movimento de cada vez, com recompensa imediata após cada sucesso incremental. Mas você está tentando aprender tudo de uma vez. Você assiste a um vídeo sobre rotina matinal, outro sobre deep work, outro sobre sistemas de segunda cérebro, outro sobre journaling, outro sobre exercício, outro sobre meditação.
Você tenta implementar todos simultaneamente. Nenhum deles se consolida. Todos competem por espaço mental. Você colapsa de volta aos padrões antigos, não por falta de informação, mas por sobrecarga de intenções. E então você interpreta o colapso como evidência de que precisa de mais informação, de uma técnica melhor, de um sistema mais completo. Então você volta para a caixa, bica a alavanca, assiste a outro vídeo, o ciclo se renova. A verdade que Skinner revelou é que aprendizado real é feio, é repetitivo, é entediante, é desconfortável. Envolve falhar na mesma tarefa dezenas de vezes, até que o comportamento correto seja gravado. Não há música inspiradora, não há montagem cinematográfica, não há narração dramática explicando o significado profundo de cada tentativa. Há apenas você, a tarefa e o feedback bruto do mundo real, dizendo se você acertou ou errou. Esse processo não gera dopamina, ele gera habilidade. E porque não gera dopamina, você evita. Você volta para o conteúdo que promete o atalho, a técnica secreta, o método que finalmente vai fazer tudo clicar. Mas Skinner já provou. Não existem atalhos para condicionamento operante. Existe apenas repetição, feedback e ajuste. O tempo que você gasta procurando o caminho mais rápido é tempo que deveria estar sendo gasto no único caminho que funciona. Agora precisamos falar sobre você, não sobre o conteúdo, não sobre os criadores, sobre você, assistindo. Skinner observou que o comportamento condicionado é mantido, não pela recompensa em si, mas pela crença de que a próxima recompensa está próxima. O jogador na máquina caça-níqueis não continua, porque está ganhando. Ele continua porque acredita que a próxima rodada pode ser a grande. Você está na mesma máquina. Cada vídeo que assiste reforça a crença de que o próximo pode ser o que finalmente muda tudo. E o algoritmo sabe disso. Ele foi treinado em bilhões de horas de dados comportamentais. Ele sabe que você não quer soluções. Você quer a sensação de estar perto, de uma solução. Então ele serve vídeos com títulos que prometem revelações, segredos, métodos comprovados. Você clica, assiste, sente a dopamina da descoberta. E então, inevitavelmente, o vídeo termina com uma sensação de incompletude. Algo está faltando. Você precisa de mais contexto, de outro ângulo, de uma peça adicional. E, convenientemente, o próximo vídeo está pronto, carregado, esperando. Você é parte do experimento. Você é o organismo na caixa. E cada clique, cada view, cada segundo assistido é um dado que treina o sistema a ser melhor em mantê-lo preso. Você acredita que está no controle, que está escolhendo ativamente consumir conteúdo educacional. Mas escolha, no sentido behaviorista, é uma ilusão. Você está respondendo a estímulos condicionados. O título provoca curiosidade. A thumbnail ativa reconhecimento. O primeiro minuto entrega uma micro-recompensa. Você está condicionado, e a prova está nos seus resultados. Se o consumo de conteúdo fosse educação real, sua vida deveria estar irreconhecível comparada a um ano atrás. Mas está igual. Ou pior, porque agora você carrega não apenas a estagnação, mas a culpa de saber exatamente o que deveria estar fazendo e ainda assim não fazer. Você se tornou um especialista teórico em uma vida que não está vivendo. Aqui está a auditoria que você não quer fazer. Abra seu histórico de vídeos assistidos. Conte quantos são sobre produtividade, foco, autodisciplina, crescimento pessoal. Agora faça uma lista de resultados concretos e mensuráveis que você alcançou aplicando o que aprendeu. Não insights, não sensações, resultados, projetos concluídos, habilidades dominadas, metas atingidas. Se a lista de vídeos é 20 vezes maior que a lista de resultados, você não tem um problema de informação. Você tem um vício em informação. E como todo vício, ele funciona porque substitui a dor da realidade pela fantasia do progresso. Assistir a alguém explicando como construir uma vida disciplinada é infinitamente mais confortável do que construir uma vida disciplinada. O primeiro oferece a recompensa sem o custo. O segundo exige o custo antes da recompensa. Seu cérebro, otimizado para a conservação de energia,
escolhe o caminho de menor resistência. E você racionaliza a escolha como prudência, como preparação, como responsabilidade. Skinner passou anos estudando como extinguir comportamentos condicionados. A resposta é brutal na sua simplicidade. Você remove o reforço. Se o pombo para de receber comida ao bicar a alavanca, ele eventualmente para de bicar. O comportamento sem recompensa desaparece. Mas aqui está o problema. Você não consegue remover o reforço, porque o reforço não vem do resultado real. Ele vem da promessa. E a promessa está embutida no próprio ato de consumir. Cada vídeo que você abre já entrega a recompensa, independente de você aplicar o conteúdo ou não. Então o comportamento nunca se extingue. Ele se fortalece. A única forma de quebrar o condicionamento é introduzir um novo reforço, mais forte, conectado ao comportamento oposto. Você precisa sentir a recompensa de agir sem aprender, de executar sem preparar, de falhar sem ter certeza. E essa recompensa não vem na forma de dopamina. Ela vem na forma de feedback real, de progresso mensurável, de habilidade construída através de repetição desconfortável. Mas para experimentar isso, você precisa parar de bicar a alavanca. E isso, behavioralmente, é a coisa mais difícil que um organismo condicionado pode fazer, porque significa abrir mão da única fonte de recompensa que você conhece, na esperança de encontrar uma nova, sem garantia de que ela exista. Aqui está a regra de execução. Para cada hora que você passar consumindo informação sobre como fazer algo, você é obrigado a executar 10 horas de prática no mundo real. Não 9, 10. Se você assistiu a 1 hora de vídeos sobre escrita esta semana, você deve 10 horas de escrita real. Se você consumiu 2 horas de conteúdo sobre fitness, você deve 20 horas de treino. Se você não consegue cumprir a proporção, você não tem permissão para consumir mais. Esta não é uma sugestão, é uma intervenção. Porque você não precisa de mais informação, você precisa de menos. Você precisa de espaço mental. Você precisa de tédio. Você precisa de confronto direto com a tarefa, sem a muleta da preparação infinita. Skinner demonstrou que organismos aprendem mais rápido quando o ambiente força a ação. Quando não há alternativa além de tentar, falhar, ajustar e tentar novamente. Você construiu um ambiente que oferece infinitas alternativas, e cada uma delas parece produtiva, cada uma delas parece inteligente, cada uma delas adia a única coisa que importa. Então você precisa destruir as alternativas, você precisa remover a alavanca, você precisa sair da caixa. E a única forma de fazer isso é através de um compromisso behaviorista. Recompensa apenas para a ação, apenas para a execução, apenas para a tentativa no mundo real. O insight não conta, a anotação não conta, a intenção não conta. Apenas o comportamento observável conta. Se alguém assistindo sua vida de fora não consegue ver mudança, não houve mudança. E todo o conhecimento que você acumulou, toda a clareza que você sentiu, toda a preparação que você fez, é apenas fumaça. É um ritual supersticioso executado por um organismo condicionado que acredita, erroneamente, que girar em círculos é parte do processo de voar. Skinner não estava errado sobre você. Ele estava terrivelmente certo. Você é o pombo na caixa. E cada vídeo que você assiste é apenas mais uma bicada em uma alavanca que nunca vai alimentar sua vida real. A única questão que resta é: quando você vai parar de bicar e começar a voar?